deu vontade de contar como é que eu faço quando me bate um cansaço e eu paro pra aliviar. Tão diferente das abelhas pequeninas descansando lá em cima, eu prefiro aqui no chão, olhando o céu por entre as folhas que balançam com o vento, embalando a dança. Então aqui nós temos colônias nativas e algumas colônias manejadas também. Mas na porcentagem, ó, quando a gente olha isso de porcentagem, então nós vamos ver que praticamente 80% das colônias, quase 90% das colônias, mais de 80 e quase 90, estão aqui, 800, mesmo as manejadas, né? Entre 800 e 1.100 metros de altitude. 2% aí entre 1.100 e 1.200, e 9% abaixo de 700 metros, abaixo de 800, e outros 6% abaixo de 700. Aqui, esse aqui eu mostrei só 177, mas esse número já aumentou, né? Nós temos aí catalogado hoje quase 300 colônias de melipa na Capixaba, entre colônias nativas e colônias manejadas. Certamente que 2/3 disso são colônias nas mãos de criadores, tá? E acaba seguindo esse padrão. Então, nós vamos ver que, de fato, onde ela ocorre na natureza é esse patamar aqui, entre 800 e 1.200 metros, né? E quando a gente avalia as características geográficas dessa área, nós vamos perceber que nós temos aqui a região de Montana do Espírito Santo, ou as chamadas matas frias, né? Conversando com os pomeranos, conversando com os alemães, com os italianos, aqueles mais velhos, nós entrevistamos aí pessoas de 90 anos, 95, que contavam sempre essa história, essa abelha é a abelha da mata fria, então são as abelhas da mata fria, né? E quando jovem ele via com os amigos, companheiros, com as garrafas de cachaça, um balde na mão, ia para o meio do mato para arrancar a abelha, tomar cachaça e tomar mel de abelha e ficar tonto lá no meio do mato, né? São as histórias que a gente ouvia do pessoal ali, quando isso há 60, 70 anos atrás, né? Então, nós entrevistamos, por exemplo, um amigo que chegou a ter 90 colônias dessa dentro de casa, né, que ele ia tirando das matas, naqueles desmatamentos ali da região de Pedra Azul, para a urbanização, quando chegaram os italianos ali, né? Infelizmente, quando nós o visitamos, ele tinha apenas 3 colônias. Essas colônias foram morrendo, sendo retiradas das matas, né? O pessoal ainda usava muito aquela prática do toco, né, que lá se chama de cortiço, e quando coletava mel, fincava ferros dentro da colônia, vazava o mel e virava o toco de cabeça para baixo para coletar o mel. E assim muita abelha foi morta, né? Então a gente conhece, o pessoal chamava assim então das abelhas das matas frias. E a gente percebe que de fato, olha, quando a gente olha os pontos amostrais, eles estão dentro daqueles limites de temperaturas anuais abaixo de 23, mas especialmente entre 21 a 18 graus Celsius de médias anuais. Aqui nós temos uma média da série histórica de pelo menos 100 anos de série histórica, né? E a gente vai perceber que isso é principalmente o corredor Pedra Azul Forno Grande, né? Nós temos aqui também o Caparaó, mas o Caparaó já vai se distanciando um pouco disso, então tem algumas características que se aproximam e outros que se distanciam. E parece que temperaturas anuais acima de 23 graus Celsius são limitantes para essa espécie, né? Isso está num dos artigos que nós publicamos sobre a melipa na Capixaba, incluindo este que a mata típica, então, de onde ela ocorre é floresta ombrófila do tipo montana densa. É aquela mata típica que nós temos ali na reserva Águia Branca, né, nos pés dos morros de Pedra Azul e de Forno Grande. Né? Então, essa é a mata onde mais se encontra abelha, ali para cima de Tijuco Preto, de Alto Jucu, né?
no alto ainda ali de Marechal Floriano. São essas as florestas. Veja que o Caparaó já passa a fugir dessa característica. Já não tem tanto mais uma floresta ombrófila do tipo densa ou do tipo montana, que é mais fria, mais úmida, né? E os tipos também vegetais são diferentes, especialmente o Caparaó para o lado mineiro. E aí quem conhece essa região ali vai conhecer bem. Parece que são dois lugares totalmente diferentes, né? O lado mineiro do Caparaó e o lado capixaba do Caparaó, né? Então, assim, nós traçamos esse mapa como um mapa de distribuição potencial da espécie, que numa área estimada de menos de 5.000 quilômetros quadrados, ou 3,4 quilômetros quadrados, que é essa área pontilhada verde. E uma possível área de manejo, isso considerando especialmente mudanças climáticas, né? Então, aí nós temos que ficar de olho nesse Caparaó aqui, porque na falta de matas aqui, o Caparaó pode ser, nós não estamos defendendo essa ideia, né? Temos algumas divergências em relação a isso, mas é onde a gente busca sempre possibilidades, né? Quer dizer, se eu tiver que implementar um programa de conservação em reintroduzir colônias de melífera capixaba, nós vamos optar pelo corredor Pedra Azul Forno Grande e agora a reserva Águia Branca. É o principal local que é hoje o nosso foco de trabalho. Mas nós temos aqui no alto a reserva de Linhares, a reserva de Santa Teresa para o norte, e aqui para oeste nós ainda temos o lado capixaba do Caparaó, que são áreas potenciais, mas aí que depende de muita conversa, discussão, porque não se acha colônias aqui, ou pelo menos não se achou ainda colônias naturais, né? Quando a gente fala de retornar colônias para a natureza, nós podemos fazê-lo por um caminho de reintrodução ou por um caminho de translocação. A reintrodução é quando nós reintroduzimos a colônia em áreas que nós conhecemos que houve a sua existência e que ela está extinta ou está diminuída em seu tamanho populacional. E translocar é levar para uma área que não se conhece a existência, seja presente ou histórica, ou seja, no passado, mas quando se projeta mudanças climáticas, quando a gente olha para 2050, 2100, 2200, muitas vezes essas estratégias de translocação, ou seja, levar espécies para áreas potenciais de conservação, ainda que não haja um registro histórico, passa a ser uma das opções, não a primeira opção, obviamente, né? Então, aí está a área de ocorrência, mas quando a gente olha para essa área, ela tem menos de 10% de florestas, né? Então, nós temos vários pequenos fragmentos, e, na verdade, os dois únicos grandes fragmentos que nós temos de mata são o corredor Forno Grande Pedra Azul, incluindo a reserva Águia Branca, que é esse ponto 29 que vocês estão vendo aqui, e a reserva de Santa Teresa, né? Parque Nacional de Santa Teresa. A Reserva Nacional de Santa Teresa, não é um parque. Então, nós vamos ver que aqui é a área para se conservar ou se concentrar os esforços, porque o resto acaba sendo pequenos fragmentos e cada vez menos, né? Atualizando esses dados aqui, nós já estamos próximos de 7 a 8% apenas de áreas naturais devido aos desflorestamentos, né? Seriam aqueles remanescentes. E ainda assim, muitas dessas áreas não são áreas primárias, são áreas secundárias, áreas bastante mexidas, né? Então, nós vamos sofrendo aí com essas limitações. Então, por isso aqui a grande importância dessa área como sendo uma área para investimento de conservação dessa espécie. Então, esse é um projeto, né, que o IEMA sempre buscou, ainda não conseguiu. A RPPN já foi estabelecida pela própria iniciativa particular do Grupo Águia Branca, e hoje, para nós, é o maior maciço de florestas que existe aqui nesse corredor,
talvez até mais importante do que a própria Pedra Azul e Forno Grande, uma vez que Pedra Azul e Forno Grande não tem tantas matas, é mais no entorno, né? A pedra mesmo é uma pedra limpa, né? Nós temos ali um monumento natural fantástico, mas é pedra, né? Então, para criar abelha mesmo, seria aqui nas áreas de expansão, né? Que está aqui em amarelo, a área de expansão do Pepaz e a área de expansão de Forno Grande. E essa tentativa do IEMA, que ainda não foi alcançada, que é tornar todo este corredor um refúgio da vida silvestre. Então, a partir especialmente dos nossos dados de levantamento de Uruçu Capixaba e também dos trabalhos com a saíra apunhalada, que é um outro pássaro ameaçado de extinção, que tem uma distribuição muito similar à melícona capixaba, isso é muito interessante, né? Então, a saíra apunhalada são os dois carros-chefes que buscam aí a manutenção dessa área de reserva, né? E aí, ó, a reserva, a RPPN Águia Branca, olha que área interessantíssima, né? E nessa parceria que nós estamos agora com o pessoal do grupo Águia Branca, não sei se a Aline está por aí, da outra vez ela estava, né? Receba o nosso abraço, se ela estiver, essa semana nós vamos encontrá-los ainda, né? Muito bem, então nós já falamos isso, e aí o que acontece? Os desflorestamentos, e ainda nós encontramos muito disso, né? Então, essa aí, ó, a gente estava caminhando, rumo das abelhas que nós já conhecíamos, e quando chegamos lá, para revisitar essa colônia, a árvore estava no chão. A pessoa cortou, o dono da propriedade cortou e ia levar para casa, né? Colocou lá, já estava só aguardando o período. A setinha indica aqui, né, a entrada. E assim fez, né? Levou para casa dele. E outros tantos problemas como esse, ó, quando a pessoa não arranca a árvore, mas ela serra, né? Leva a colônia ou tira a colônia, e nas casas a colônia fica muitas vezes em condição, né, sem nenhuma manejo. Veja, esse topo está no chão, a boca está aqui no chão, né, e aí lagarto e formiga são os dois principais inimigos naturais dessa espécie, e essas colônias têm morrido muito ainda nas mãos de pessoas que levam para o fundo de casa, né? E outros casos, e aí esta é uma questão que a gente precisa, né, falar sempre, mesmo criadores, porque quando o criador adoece, né, e esse, infelizmente, todos os amigos conhecem, a história do Fabinho Calimã, né, que depois, adoecido, precisou se internar, infelizmente veio a falecer depois, e essas eram as situações da colônia dele. Quando nós chegamos, ele estava em tratamento. A família não cuidava, os filhos, a esposa, a colônia estava no chão, tomada de formiga, né? E assim, várias colônias, né? Então, infelizmente, né, a gente, óbvio, reconhece a importância do meliponicultor, temos sempre incentivado isso, mas o próprio meliponicultor precisa reconhecer que ele também é limitado, que nós ficamos velhos, nós envelhecemos, nós morremos, né? E tantas vezes os nossos filhos não seguem os nossos hobbies, né? A nossa família não segue os nossos hobbies. Então, por isso a importância de se institucionalizar também estes programas de conservação e não apenas, né, pessoas individuais fazendo, porque está sempre sob a ameaça da dependência, né, daquelas ações individuais. E quando isso é institucionalizado, então a instituição passa a ter responsabilidades. Por isso a importância da AME enquanto instituição, né, em que a AME seja sempre maior do que cada um dos seus indivíduos, cada um dos seus membros. É isso? Então, veja, olha, a situação de uma das caixas é essa, uma caixa totalmente sem manejo, né, em que as alças foram abrindo, foram levantando, a tampa já estava lá para cima, né, a abelha já estava sem espaço dentro. Felizmente, algumas situações que nós vamos encontrando. Então, por isso a necessidade ainda de se trabalhar muito, né, em relação à área de ocorrência natural e manejo, e
obviamente todos vocês conhecem. Para nós, além dessa questão do desmatamento, aquilo que tem maior potencial de extinguir essa espécie é a hibridização com Melipona scutellarius. Esse é um artigo que está pronto, já está sob submissão, então deve sair aí nos próximos dias. E a pergunta que a gente faz é essa, né? Quanto tempo sobreviverá a Melipona capixaba? Porque esta é uma hibridização ocorrida em São Paulo, mas essa já é uma hibridização ocorrida no Espírito Santo. Então, nós temos hoje registros de hibridização. Aquele feito pela professora Vânia, que o professor Lúcio já citou, depois outros em São Paulo, aquelas colônias que são compradas, levadas pelo correio e colocadas nas casas de criadores ou de colecionadores de abelhas, e nos parece que é muito comum, e tem sido, infelizmente, comum no Espírito Santo também, a presença da Melipona scutellarius. E aqui nós já comentamos em um outro momento, mas talvez alguns amigos não estavam, né? Melipona capixaba, com o abdômen preto, Melipona scutellarius, com essas faixas brancas no abdômen, essas faixas tergais, e os pelos do tórax de Melipona capixaba são pelos mais escuros, pelos mais pretos, né? E alguns dourados. E Melipona scutellarius, os pelos mais ruivos, bem fulvo-arruivadas, como o professor Camada assim descreve, né? Bem ruivos. E o híbrido misturando isso, pelos mais pretos e o abdômen com as faixas tergais. E o que mais nos preocupa com a hibridização é que o híbrido, ele é viável. Nós vimos F2 de hibridização, acompanhamos, não vou entrar em muitos detalhes disso aqui, mas isso aqui, quando a gente analisa o DNA mitocondrial, então veja que a mitocôndria de Melipona scutellarius fica separada, e a mitocôndria dos híbridos ficam junto com Melipona capixaba. Então, nesse caso da hibridização em São Paulo, o que aconteceu foi que um macho de scutellarius fecundou uma rainha de capixaba. Então, ele já tinha lá colônias de Melipona scutellarius. Quando ele comprou 2 colônias de Melipona capixaba, aliás, ele comprou 3, mas uma foi presa no correio em Belo Horizonte, né? E as outras 2 chegaram lá. Alguns amigos conhecem essa história, e multas aí de R$1,5 milhão para cada um, do que mandou e do que recebeu, né? E quando chegou lá, uma das colônias de capixaba chegou sem rainha. A rainha morreu durante o transporte. Então, uma rainha virgem foi feita pela colônia órfã de Melipona capixaba, e ele tinha Melipona scutellarius já no meliponário. Então, o macho de Melipona scutellarius fecundou uma rainha de Melipona capixaba. Quando ele viu que estava híbrido, ele matou aquela rainha de Melipona híbrida. Outra rainha, agora filha desta híbrida, fecundou com outro macho de capixaba e tinha operárias. Então, nós vimos, né, registramos, esse é um artigo que está saindo, e aí aconteceu a mesma coisa no Espírito Santo, agora o contrário. Uma colônia de scutellarius que foi levada para o Espírito Santo, e depois desse registro nós já ficamos sabendo de outras mais, mas isso nós acompanhamos durante um tempo. Também a rainha de scutellarius morreu, e agora um macho de capixaba fecundou essa rainha de scutellarius. Então, nós fizemos a mesma análise genética e, da mesma forma, então a gente viu que as 2 vias são possíveis. Tanto o macho de scutellarius fecunda a rainha de capixaba, quanto machos de capixaba fecundam rainhas de scutellarius. E o problema é isso aí, ó. Isso é uma colônia híbrida. Vejam as falhas nos ninhos. Vejam como os discos são falhados. Começam discos a ficar em espiral. Olha aqui, ó.
o disco vai ficando em espiral, depois os discos vão ficando falhos, isso é uma colônia híbrida que nós acompanhamos durante algumas gerações. O que nós fizemos aqui foi matar sucessivamente a rainha híbrida. Então, matávamos a rainha híbrida, ela formava outra, nós matávamos novamente a rainha híbrida, formava outra. E assim, veja como sucessivas sequências de hibridização, esse ninho definha em poucas gerações, em pouco tempo. Isso aqui foi num tempo aí de 2 anos, tá? No período de 1 ano ela já estava bastante degradada, né? Então, olha como é que os discos estão todos falhos até chegar nessa situação, olha, discos abortados, células abortadas, né? Ou seja, nós temos aí um problema sério, porque a professora, eu sempre falo Alves, que é o sobrenome dela, daqui a pouco eu me lembro o nome dela, trabalha com a professora Vera, já mostrou essa situação de rainhas virgens de melípona escutelares entrarem em outras colônias de melípona escutelares. Então, aqui, Denise, lembrei? Denise. Denise, isso, exatamente. Então, nós temos aqui vários problemas. Um problema, por exemplo, dessas rainhas híbridas, ou mesmo de rainhas de melípona escutelares, começarem a invadir colônias de melípona capixaba. Nós temos problemas de machos de escutelares fecundando com rainhas de melípona capixaba. E aí fica a pergunta, quanto tempo sobreviverá a melípona capixaba? Observando aquele vão por entre as telhas, um enxame de abelhas parou para descansar. Me deu vontade de contar como é que eu faço quando me bate um cansaço e eu paro pra aliviar.